Olá, bem-vindos a mais uma aula de Teologia Sistemática do Instituto Pedra Viva. Na aula de hoje, nós iremos falar sobre a soteriologia. O que significa soteriologia? A palavra soteriologia pode ser dividida em duas partes. Soteria, que significa salvação ou remédio, e logos, que significa palavra, fala ou expressão. Vamos agora ver o significado da palavra salvação. Salvação é o ato ou o efeito de salvar, saudar ou remir. A salvação. Nós iremos ver as diferenças entre a salvação no Antigo Testamento e no Novo Testamento. No Antigo Testamento, a salvação, em seu sentido geral, era o ato e efeito de tirar e livrar do perigo ou ruína. E podia ser salvação messiânica, que é uma salvação política, nacional ou espiritualmente. No Novo Testamento, ela pode ser vista no sentido geral, que é preservar, tirar de perigos e aflições, e no sentido teológico, em que a salvação é obra de Deus que liberta do pecado e as suas consequências. Nós podemos ver a salvação no tempo passado, que é a aceitação do Senhor Jesus Cristo como Salvador, e com isso ficamos livres da condenação do pecado. No tempo presente, que é o poder de Deus em livrar o crente do pecado diário, porém isso não assegura sua libertação do domínio do pecado sobre a vida. E no tempo futuro, que se refere à glorificação do salvo, à eternidade com o Senhor Jesus. Vamos ver agora quais são as exigências para ser o Salvador, no terreno espiritual. A primeira delas é ser da semente da mulher, como nós vemos em Gênesis 15. E a segunda dela é ser sem pecado, porque o pecador não pode ser oferecido como justo em lugar de outro. Nós somos salvos por meio da fé. A possibilidade de fazer alguma coisa para merecer a salvação apela fortemente à natureza caída do homem. Há uma satisfação de orgulho, pois contribui ao sentimento que, pelo mérito pessoal, se ganha alguma coisa de Deus. As Escrituras declaram fortemente o fato de que Deus não concede a salvação na base de boas obras. A fé. A fé é a certeza documentada que Deus cumprirá sua palavra. A fé salvadora não está firmada no que tem fé, mas no que prometeu. E a fé não é algo natural do homem, mas Deus declara que o homem a recebe de Deus. Quais são os tipos de arrependimento existentes? Existe o arrependimento legal, que surge através do temor das consequências do pecado, e o arrependimento bíblico, que acompanha a tristeza segundo Deus e se opera no coração pelo Espírito regenerador de Deus. Agora nós vamos ver quais são as fases do arrependimento. O reconhecimento do pecado. O homem reconhece que ele é pecador. A tristeza pelo pecado cometido. O homem reconhece o pecado e sente tristeza, e isso gera o arrependimento. E o abandono do pecado. O arrependimento só é completo quando há o abandono do pecado. O homem é transformado pela graça de Deus. Vamos ver agora o que é a graça. A graça de Deus não é um pagamento dele em troca da nossa fé. Se assim fosse, deixaria de ser graça. A graça de Deus é o seu ato de amor em nos salvar, sem que merecêssemos, ou pudéssemos fazer algo para merecer. A mesma graça que nos salvou da perdição eterna, continua a operar em nosso favor, nos fazendo filhos de Deus, nos transformando para sermos segundo a imagem de seu Filho. Vamos ver agora a diferença entre a lei e a graça. A lei exige obras e leva à condenação e à morte, enquanto a graça ignora as obras e leva à justificação e à vida. A lei pode fazer abundar a ofensa, pode revelar o pecado e pode exigir o castigo.
porém somente a graça pode salvar. Vamos ver agora as ações da salvação. A primeira delas é a regeneração. Existe a necessidade da regeneração. Essa necessidade é universal, pois todos nasceram em pecado, e a regeneração produz vida nova. A regeneração produz filhos de Deus, pois ela nos dá o direito de sermos herdeiros de Deus. A regeneração produz uma nova natureza. O renegado, sendo filho de Deus, participa na sua natureza. E somos renegados pelo poder da palavra. Ninguém jamais foi renegado sem a ação da palavra de Deus. A renegação é a união da palavra e o Espírito Santo. Agora vamos ver a justificação. O que é a justificação? É um ato de Deus pelo qual é declarado justo aquele que crê em Jesus. A base da justificação é a morte de Jesus, sendo ela eterna. A distinção entre o perdão e a justificação. No perdão, o pecador torna-se livre da necessidade de pagar pelo seu pecado. Já na justificação, Deus está indo além de perdoar, atribuindo ao perdoado a sua própria justiça. E o perdão, que pode ser visto em duas palavras na Bíblia. Aféses, que é Deus está separando o homem pecador do pecado, e caridizonai, que é a manifestação da graça ao pecador. Na apostila de vocês tem mais informações, estudem e nos vemos na próxima aula.